Oi! Canal YouTube, Professor Silvano. Dê seu like, ou então vamos assistir com muito carinho. Hoje nós vamos falar do turismo, a essência do turismo, né? E eu venho apresentar para vocês o Mar de Minas, criado por volta de 1958, mas quando chega aqui nós estamos no final da represa de Furnas, né? E ela chega lá por volta de 60, 61. E é o ano que eu nasci, 1960. Brasília nasce em abril de 60 e a represa aqui nasce, né, em 58, 60, que chega aqui. E eu morava na cidade, aqui ao lado, a cidade de Alfenas, em 1960. Então, quer dizer, essa represa, para mim, é meu lar. Sei tudo sobre ela. E eu queria conversar um pouco, então, da questão da essência. Então, quer dizer, desde criança, eu estive nessa represa, eu soube respeitar essa represa, eu soube os manuseios que a gente tem com a represa. E ao chegar à represa, em 1960, começa então os ranchinhos, né? Nos bicos das fazendas que foram represadas e tinha represa, começam a se fazer ranchinhos. Então a gente já ia, meu pai já nos levava para ir no ranchinho do fulano, ranchinho do ciclano, né? E ele então faz um ranchinho na harmonia. Aí depois a gente frequenta muito um rancho lá na cachoeira do Rio Machado, que quando a represa enche, ela some. E a represa baixa, a Cachoeira do Rio Machado, que também era um rancho de um querido amigo do meu pai, e hoje a família toda é amiga da gente, estamos até hoje, né, curtindo essa represa. Depois meu pai fez também um rancho no Matão. Então é da nossa essência, da nossa cultura, ter essa represa como um lar da gente, uma delícia da gente. Para a gente não é só turismo, é uma questão mesmo de essência, de lar, de cuidar dela, de querer que ela sobreviva o quanto antes, porque o JK faz essa represa, porque aqui essa beleza desse Mar de Minas, é uma mistura que eu brinco de Deus e o homem. Né? JK faz a represa e a beleza de Deus continua no meio das montanhas azuis de Minas Gerais, aqui do sul de Minas Gerais. Então é um lugar de turismo delicioso. Um lugar de turismo que não se pode, né, desprezar de jeito nenhum, né, e conservá-la principalmente. Mas outra coisa interessante que surgiu lá nos anos 70 e que também meu pai tinha era as palafitas. Eram feitos no meio da represa, palafitas, né, com eucalipto, fazia um tablado, fazia o ranchinho todo coberto, então tinha cozinha, tinha beliche e tinha todo um cuidado com as crianças, que havia as varandinhas em volta para a criança não cair na represa. Era lá no meio e a gente tinha que ir de canoa. Uma aventura para a criançada, não é? E mesmo para a juventude. Era uma alegria deliciosa e era ali indo para Areado, teve que fazer um aterro enorme para passar o asfalto, onde esse aterro segura um pouco a água do lado de cá e quando a água baixa fica uma tristeza, uma verdadeira tristeza. E lá então tinha essas palafitas, que eu me lembro, eram 4 ou 5 palafitas. Então o vizinho de lá gritava, vem cá que hoje tem peixe, punha a criançada, punha a gente na represa, na canoa e íamos então para a palafita vizinha e etc. Essa delícia maravilhosa, né? E hoje, com essa movimentação que começa de ranchinhos e de coisa e tal, começaram então a surgir as pousadas, surgiram os restaurantes, tudo para contemplarmos essa beleza do Mar de Minas, né? E sempre volto a repetir, respeitá-la, coisa que o governo ultimamente, os últimos aí não andaram respeitando, ou está havendo ainda projetos, né, para deixá-la nesse mar, nessa beleza. E além de toda essa visita, surgem as gastronomias, né? Porque antes aqui, bem aqui, passava o rio Sapucaí, né? E aqui de baixo era a cidade onde eu estou agora, que é a cidade de Fama, aqui em Minas Gerais. Daqui, mas isso nós vamos falar depois sobre esses acontecimentos. Eu quero mesmo apresentar o Mar de Minas, mostrar para vocês por que um turismo, né, rural,
Não, chega a ser um turismo rural, que a gente, principalmente eu tive nessas visitações de rancho, que a gente passava, era o turismo rural, só que não tinha esse nome. Íamos e pescávamos, andávamos de canoa e fazíamos tudo, nossas delícias com a represa, nadávamos e etc. E surge então a gastronomia, surgem os quadros de pintura, que tem amantes que pintam essas belezas, essas montanhas azuis com a represa, né? E é lindíssimo, e eu queria falar que não é só aproveitar desse jeito, andar de lancha, andar de isso, daquilo, e põe barcos. Existe também o turismo da contemplação, e é um turismo de cura. O turismo da contemplação nos cura. Muita gente que chega e conversa com a gente, nossa, cheguei de São Paulo, cheguei de Belo Horizonte, cheguei de uma cidade grande aqui perto, coisa e tal, tomava um tanto de comprimido, quando vê, 2 dias depois encontra com esses turistas, cara, parei até de tomar meus comprimidos, eu estou me sentindo ótimo, eu estou me sentindo bem, só de estar aqui passeando em volta dessa represa, contemplando essas montanhas. Então é uma questão de cura também. Os neurônios se sentem bem ao ver, ao contemplar essas belezas. É de extrema importância, né? Você saber vir e dar a essência para as crianças, a essência para os jovens, do que é um turismo. Por que podemos fazer turismo e devemos fazer turismo, e por que tem que sobrar impostos, tem que diminuir os impostos para sobrar dinheiro na família para fazer o turismo. Isso é muito importante, porque pagando 5 meses do seu salário, pagando impostos, como que vai sobrar dinheiro para o turismo? Se você não pode pôr o dinheiro nem direito dentro de casa, ainda mais para sair para o turismo. E o brasileiro precisa de turismo, de ver o turismo, de dar valor ao turismo. Porque a gente vê, por exemplo, a Europa milenar, aquelas coisas milenares, tudo lá é milenar, tudo lá né, a gastronomia milenar, tudo é milenar. E vivem do PIB. O que é o PIB, professor? É Produto Interno Bruto de um país. É maior do que as indústrias. É um PIB maior do que as indústrias. É o PIB do turismo. E o Brasil é turismo de norte a sul, leste a oeste. O Brasil não tem saída para qualquer lado que você pega, qualquer estrada que você pega. É um turismo maravilhoso. São contemplações maravilhosas. São artesanatos em cada canto que você vai. As pessoas estão usando o material reciclado da natureza e fazendo artesanatos, criando. O turismo de essência é passar isso para as crianças. Por que de tudo isso? As receitas da vovó, os bordados da titia, as pinturas do vizinho. Isso é a essência turística. Não é só chegar e, legal, vou pegar uma lancha e vou embora. Fiz o turismo, fotografei e vou embora. Não é isso. Não é só isso. Tem que ter essência, tem que saber o porquê das coisas. O porquê que existe. E o Brasil tem muitos porquês turísticos a serem respondidos, avaliados e transmitidos para as crianças e para os jovens, principalmente na questão do respeito a tudo isso. Não só as coisas milenares, não só aos casarões, né, que são turismo móvel. E o turismo imóvel é a cultura também que surge em volta disso. Aqui nós temos festa dos pescadores, do dia de São Pedro, lá também tem, na outra cidade tem, no Rio tal tem. E isso tudo envolve uma situação que a criança precisa ter, que a essência da criança tem que estar, para ela valorizar, para ela preservar, para ela respeitar. É uma coisa que é preciso. Por exemplo, eu tenho 27 anos aqui nessa cidadezinha. Se alguém viu eu jogando um papel de bala, seja aqui na represa, no nosso Mar de Minas, ou seja, dentro da cidade, é mentira. É mentira, porque desde pequenininho eu tive pais que não faça isso, não suja ali, não é possível sujar, né? Então, esse respeito, isso é a essência de turismo, que tem que ser lançado dentro de casa e nas escolas. Nós ainda vamos falar sobre como fazer nas escolas, né? Dar essa visão para as crianças na escola de saber a cidade que ela mora
e ter todos os valores turísticos dessa cidade que ela mora, né? Então é muito interessante isso. E essa questão das palafitas, eu não achei ainda, não consegui ver nenhuma foto para mostrar para vocês como eram interessantes esses ranchos palafitas. Eram lindíssimos, deliciosos, travessias de canoa, pescaria ali mesmo, pescávamos e o peixe ia direto para a frigideira, para a panela, seja o peixe que fosse, ensopado, frito, seja o que fosse que conseguíamos pescar. Então, esse turismo de essência que eu peço para vocês é educacional. Vai ser de ensino, nós vamos falar de escola, mas o primeiro é educacional, é a criança valorizar o que ela tem na frente dela. Isso tem que ser valorizado. É muito importante, é muito, né, é vital, é vital. É para a vida deles. Eles vão precisar amanhã e para os filhos deles e para os netos deles. Essa preservação, essa consciência, essa essência do que é o turismo. E no Brasil, o brasileiro tinha que estar expert em turismo. Tinha que estar expert, tinha que, na barriga da mãe já tinha que estar nascendo, sabendo o que é turismo e toda a preservação disso. Então, aí está o Mar de Minas. E uma outra situação que eu quero colocar para vocês é o cuidado, né, com o fazer turismo, né? Então nós vamos falar aqui, por exemplo, de 3 tipos de água que existe. Existe a água da piscina, leve, controlada, tudo muito curto, tudo muito fácil, muito difícil um afogamento em piscina, né? Uma coisa muito difícil, não é tão perigoso e está sempre gente perto olhando, coisa e tal, dá para salvar. O mar é muito interessante, porque o mar que faz a gente nadar. A gente não precisa nadar no mar. O mar já nos deixa boiando, questão da salubridade do mar, né? Que ele tem aquela densidade que nos deixa flutuando e nos leva. Então, se você não souber nadar, você não fica no mesmo lugar no mar, você não consegue ir e vir no mar do jeito que você quer. Tem todo um procedimento de saber entrar no mar, curtir o mar, saber do mar. E a represa, eu vejo o que mais precisa de técnica para as pessoas virem curtir uma represa, principalmente quando se quer usar a água, né? Não só contemplar, mas se quer usar, quer entrar na água, quer ir para a beirada da represa pescar, tem que haver uma conscientização. As cachoeiras, pedras escorregadias, aquela coisa toda, correnteza, rios, correntezas, pedras, coisa. Mas a represa ela tem uma coisa peculiar. Como ela foi feita entre montanhas, de repente você está brincando assim, de repente você, pum, afunda de uma vez. Porque são montanhas, são buracos, são, né, que encheram, e ela não vê, a gente não consegue ver. Hoje ela está linda porque não choveu. E a água de represa, ela é a mais pesada de todas. Então aqui, você precisa nadar. Aqui você tem que ter consciência da natação e como fazer a natação, né? Então, por exemplo, eu posso falar, porque eu representei minha cidade com a natação, aquele orgulho todo de botar a camisa da cidade e ir nadar nas cidades vizinhas, que é turístico, o esporte também é um turismo. O esporte também você visita cidades, você faz congratulações de pessoas, de histórias da cidade, você come as coisas da cidade, a gastronomia da cidade, você compra lembrancinhas para levar para os pais da cidade que você visitou através do esporte, né? Então é todo um orgulho e um turismo. Então a questão da natação me preocupa muito, por eu ter sido um nadador. E era de Gimes, então hoje voltou o Gimes, olha que maravilha. Então já foi lá no Rio de Janeiro, o país inteiro viajou para o Rio de Janeiro, etc, e fez o Gimes. É espetacular. E eu cheguei aí à 3ª fase aqui em Minas Gerais, né, do Gimes. Então eu visitei muitas cidades para ir nadar. Moleque, né? Não era nem jovem nem criança, era moleque, né? Era o infanto juvenil, né, que eu representei até os meus 16 anos, mais ou menos, eu consegui nadar. E depois vem aquela história de estudo, vestibular e tarará, né? Muito bem. Então, eu quero dar um toque dessa essência de fazer turismo e a sabedoria que é preciso ter para fazer o turismo.
e principalmente quando se quer se deliciar nas águas de uma represa. Cuidado, é uma água pesada, é uma água que realmente vocês precisam saber com que está lidando, né? De repente entra aqui tanto de gente numa canoa e vem aquelas notícias horrorosas, aquelas coisas que eles desastres, por simplesmente não ter noção do que está fazendo com a água de represa. Tenham cuidado com isso, é uma água pesada. Quando chove, então, que ela fica da cor marrom, pior ainda, ela fica mais pesada ainda, né? Então, cuidado ao entrar na água. Por exemplo, eu já me aventurei de ir para o lado de lá, ó. Já passei para o lado de lá, já fui nadando, né, para o lado de lá. Mas eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho os 4 nados. Então, na hora de descansar, eu vou de peito, vai tranquilo. Na hora, para ficar mais relaxado, você vai no nado costa, onde você usa mais as pernas, né? O braço só poucas braçadas. E quando você quer uma velocidade maior para você poder chegar, você vai no nado crawl. Agora, nado borboleta, aqui, é uma academia, porque você conseguir fazer aquele impulso que o nado borboleta nos exige, né? Do braço e da perna junto, é dificílimo numa água dessa, né? Então, muito cuidado, gente, muito cuidado quando vai manusear esse turismo, principalmente com as crianças, com os senhores, com as pessoas, com os idosos e seus comprimidos. Cuidado, né? Não temos coletes, etc, coisa e tal, mas cuidado com os excessos. De repente põe uma família inteira dentro de uma canoa, uma família inteira dentro de um... Não é bem assim. Então é lindo, é maravilhoso, é gostoso, mas cuidado, muito cuidado, para poder ir fazer o que querem, estarem ali, né, se divertindo e voltarem, todo mundo feliz, cheio de fotos, e contar para todo mundo. Porque a coisa do turismo também, o gostoso, é o contar para todo mundo. Eu estive lá, eu conheci lá, eu fui lá, eu experimentei isso lá, olha o que eu comprei lá. É o turismo, é o movimento do turismo que é cultural e nos absorve para uma vida. É uma cultura que a gente adquire, que, por exemplo, os jovens vão precisar para os seus estudos, para os seus vestibulares, não tem mais vestibular, para os Enems, né? Para redação, aí é o professor de redação que entra agora, o professor de história está contando aí a história do meu professor de redação, vê que o turismo dá essência, dá conteúdo para poder desenvolver melhor, né, as suas funções na hora dos escritos, na hora de ter que se mostrar como didáticos, como alunos, né? Então, vamos ficar legal com o turismo, nós vamos conversar muito sobre essas essências de turismo, né? É tudo muito lindo, mas não pode terminar de forma drástica. Então o turismo ele tem também uma certa sensibilidade para fazê-lo, né? Não é só entrar nos museus com sapatinho de feltro e coisa e tal, não é só para vir também nesses lugares selvagens, vamos dizer assim, né? Tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Então, essa essência de turismo precisa estar muito claro, principalmente para os pais, para poder passar para as crianças, né? E volto a repetir, além da receita da vovó, do vovô que pescava ainda no rio e tem as receitas, né? Por exemplo, aqui nós temos o mandim ensopado com pimentão e arroz branco. Não precisa de mais, gente. É a coisa mais deliciosa do mundo. É um peixe de espinhos grandes, então você consegue tirar aquele filé que é cozido e come com arroz branco. É uma delícia. Então, isso tudo tem que continuar a ser preservado e vem surgindo novas receitas também, né? Então, o turismo ele tem essa coisa quântica de não ficar só numa coisa. Vem inventando, vem criando, as pessoas vêm imaginando. E é isso, é essa amplitude que tem que dar. E a criança tem que ter essa amplitude e o respeito. O respeito pela natureza, pelos locais onde se faz turismo, pela história que se ouve do turismo. Conversar com as pessoas,
E pela cidade, por exemplo, todas essas cidades aqui em volta, conversar, sempre tem uma história de pescador, sempre tem as lindas e belas histórias de pescadores. Eu acredito em todas, são exageros maravilhosos e tomara que tenha acontecido mesmo, do jeito que eles falaram. É muito bonito, eu levo um livro de história para casa. Um dia, num lugar desse, eu levo um livro, e conversando com pessoas e contemplando o lugar, eu levo um livro de história para casa. Onde eu vou rir, eu vou me lembrar, eu vou relembrar. E quando eu estiver com os amigos, coisa e tal, nossa, o pescador falou isso, falou aquilo. Então, vamos curtir o turismo com essência, com cultura, com muita seriedade e beleza. É onde o sério nos faz rir, onde o sério nos traz beleza. Se levarmos a sério, porque chega aqui, tá, eu fui lá, tirei foto, coisa e tal, aqui. Não é bem assim, né? Vamos pisar no chão que a gente está fazendo o turismo. Hoje o turismo rural é muito aquela coisa, eu vou de moto, eu vou de bicicleta, nós vamos caminhando, foi tudo muito lindo, daqui eu comprei uma coisa ali na roça, levei para cá. Pisa no chão, anda um pouco em volta, sai da moto, sai da bicicleta, contemple, pergunte, faça suas fotos com as pessoas da localidade, conte, dê essência, mostrem para os filhos, mostrem para os jovens. E vai ser muito mais essa valorização que nós temos que ter pelo turismo e pelo respeito, porque é uma questão econômica. O Brasil, naturalmente, tinha que ter o maior PIB, muito mais que as indústrias do turismo, porque ele é norte a sul, leste a oeste, turismo. Certo, gente? Então, legal, vamos pensar sobre isso, vamos dar um quântico a mais quando vocês começarem a sair de casa para turismo. Pensem o que eu vou ver, o que vai ter, eu quero perguntar, eu vou conversar, eu vou investigar, né, estimular. Histórias também é turismo, histórias do local onde você está. Então, muito legal, aonde você também vai aprender a sua educação. Tem que ter educação para poder chegar nas pessoas que são diferentes. Você tem que ter uma essência de educação, de saber lidar, né? Então, tudo isso está dentro de um aprendizado, né, de uma essência turística. Aqui, então, hoje nós falamos um pouquinho, apresentei para vocês, né, o Mar de Minas, que estamos em defesa para que nunca mais abaixe e que fique saudável, né? Eu vou contar coisas sobre isso, né? Nós vamos falar muito sobre o que é essa essência turismo e essa vontade, quando a gente respeita, essa vontade de querer preservar o que está aqui e passar para as crianças e para a juventude. Muito bom, venham, façam turismo, tentem economizar para o turismo, é um investimento ao seu cérebro. O turismo, você vai investir no seu cérebro, você vai investir na sua saúde. Escuta bem, você vai investir na sua saúde com o turismo. Então é de suma importância e vamos valorizar. Nós brasileiros ainda estamos capengando nesses valores ao turismo. E capengando e muito, e perdendo dinheiro, perdendo emprego. Porque o turismo é uma geração de emprego espetacular. Por exemplo, agora aqui no sul de Minas, o que tem de pousadas, restaurantes em volta dessa represa, não é brincadeira. E os poderes andaram brincando com isso, né? Agora fora os pescadores, né? Fora porque a água, gente, a água ela é grátis, a água é nossa. Isso daqui é o segundo lago maior do mundo, segundo lago doce maior do mundo, é isso daqui. Você está diante do segundo maior lago doce do mundo e é nosso, é deliciosamente nosso. Então tem que dar essa circunstância e esses valores necessários, né? Porque e vamos cada vez mais estimular muito isso. Porque esses valores precisam estar aqui, eles são monetários também.
O emprego é muito. Vocês já imaginaram quantas pessoas dentro de uma pousada para te receber? Vocês já imaginaram quantas pessoas dentro de um restaurante, à beira d'água, para te receber? São famílias. Vocês já pensaram quanta a pesca gera, de famílias gera? Andaram brincando até com isso, deram carteirinha de pescador para criança que nem nasceu ainda, tirando dinheiro que pode vir para a preservação, para os pescadores verdadeiramente profissionais. Tem que estar consciente dessas coisas. E hoje ainda agora, muito agora, pelo menos nós aqui nesse final de represa, a gente está vendo a piscicultura. Estava a 1000 por hora a piscicultura. Estava uma beleza, mandando peixe para toda a região, saindo desse lago, criado nesse lago, né? E desce a represa, descontrola tudo. O gado bebe água neste lago. O agricultor puxa água para aguar desse lago. É de extrema importância econômica, é vital. Então temos que estar atento cada vez mais na preservação desse lago, que já quase morreu com a história de subir e descer do Lago de Furnas, quase morreu. Estamos ainda recuperando e ver se agora eles tomam consciência, a lei está aí. As leis foram feitas, nós vamos falar sobre isso, as leis foram feitas, vamos ver se preserva. Porque o ir e abaixar apodrece a água, não dá conta, a água não aguenta. Então, é muitas questões para se refletir e para se respeitar. O turismo é uma questão de respeito, é na essência mesmo da ética, da moral, dos bons costumes e do seu caráter. Saber valorizar o que é o turismo. Não brinquem com isso, não brinquem com as crianças, façam o turismo correto, façam o turismo dentro e agradecendo a Deus, né? Porque o nosso turismo do Brasil é um turismo de Deus, é uma criação de Deus, e a represa é uma criação do homem e de Deus. É o JK que fez a represa para industrializar, né? Industrializar São Paulo, para mandar energia para São Paulo. E houve uns probleminhas, porque, por exemplo, tinha a linha de trem Rio de Janeiro até Poços de Caldas, São Paulo. A linha de trem passava por todo esse lago, ficou debaixo de água, ficou debaixo da água, fechou. Então hoje agora estão propulsando novamente as linhas de trem, que são mais econômicas, mais viáveis, e vai baratear até o nosso alimento lá na prateleira. Então, vamos contar a história do turismo, vão querer saber as histórias que o turismo nos dá, porque é essência. Valeu, gente, que bom. Vamos conversar muito sobre turismo, sobre a essência do turismo, né? Olha aqui no canal do Professor Silvano. Assistam, vejam com tranquilidade, e pensem, raciocinem, dê conteúdo ao turismo, né? E então, se quiser dar o like, legal, like e o sininho. E eu vou estar sempre aqui nesse canal agora falando também do conteúdo turismo, de um conteúdo essencial chamado turismo. Prestem atenção, brasileiros. Nós podemos ter o maior PIB do país do turismo. Aí fica aquela história também. Mas vai fazer, a indústria do turismo vai fazer chaminé, professor? Não, não vai fazer chaminé. É outra coisa. A indústria do turismo não tem chaminé. Olha que maravilha. Muito pelo contrário, a indústria do turismo tem preservação ambiental. Então é uma indústria muito mais séria. Muito mais séria. Não é mesmo? Então vamos prestar atenção nisso. Professor Silvano, dê seu like, ou assistam e acompanhem, que nós vamos estar falando muito de turismo e muitos assuntos lá no canal YouTube Professor Silvano. Até já, vamos firme, gente, vamos conscientizar a criançada e a juventude. Vai ser deles, é para o futuro deles, não é mesmo? Valeu, até mais.